Bem, vamos lá. Para a gente começar a peça de hoje, nós vamos utilizar 2 tons de rosa, o rosa mais escuro e o rosa mais claro, tá? Para fazer essa peça, eu tô utilizando essa linha aqui, que chama Balão Amigo. Essa linha aqui. Mas vocês podem utilizar outro tipo de linha, outro tipo de fio. Ela tem a mesma espessura do amigurumi, por exemplo, da linha amigurumi da Círculo, tá? A mesma espessura. Eu só tô utilizando ela porque eu não tenho na amigurumi essas cores. Esse rosa mais claro e esse rosa mais escuro, tá? Aqui no rótulo que vem na linha, tem a indicação de qual agulha, da numeração da agulha de crochê utilizar, que nesse caso é 3,5. Mas eu vou utilizar a agulha de crochê número 3, tá? Bem aqui, número 3. A gente também vai utilizar esses olhinhos com trava de segurança, tá? Você pode utilizar o número 8 também. Aqui, no caso, é o número 9. Então, ele precisa também das travinhas, tá? Caso você não tenha esse olhinho, você pode fazer com linha de crochê preta e fazer um anel mágico com 6 pontos baixos nele e você já vai ter um olhinho, tá? Além desses materiais, a gente vai utilizar também o enchimento e linha para bordar. A gente vai utilizar a preta, tá? E aqui eu vou utilizar um pedaço dessa Cleia 1000 aqui. Cleia 1000, tá? Eu vou utilizar a branca também. Mas é só no final pra bordar o nosso bichinho. E também a gente vai utilizar tesoura ou qualquer coisa que vocês possam cortar a linha e marcador de ponto, tá? Em alguns momentos eu vou utilizar também um pedaço de linha para marcar, tá? Mas aí eu vou dizendo para vocês, não é necessário ter os dois, basta um deles ou como você preferir. Pra gente iniciar, então, a gente vai pegar aqui a nossa agulha de crochê e com o fio rosa escuro, tá? A gente vai fazer a nossa primeira carreira. Então, na primeira carreira, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? A gente vai começar a fazer o nosso bichinho pela perninha, tá? Aí, no caso, o que eu fiz? Eu já crochetei uma perninha aqui, e agora a gente vai fazer a outra junta. Que aí, depois, a gente vai unir e dar sequência ao restante da nossa peça, tá bom? Então, aqui, a gente vai iniciar a primeira carreira. Como eu já havia falado, são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. E no final dessa carreira, então, a gente vai ter 12 pontos baixos. Na terceira carreira, então, a gente vai fazer 12 pontos baixos, tá? Sem aumento algum. Só ponto sobre ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro e vamos marcar e dar continuidade na nossa carreira. Agora, a gente vai fazer a quarta carreira. Mas antes de iniciar a quarta carreira, a gente vai fazer troca de cor. Aí, como que eu faço? Aqui, eu fiz até o ponto número 11 da carreira anterior, da terceira carreira. Então, aqui eu inicio, fazendo o ponto de número 12, para finalizar a carreira. E eu fecho o ponto, eu finalizo ele com a outra cor que eu quero. Aqui, no caso, é o rosa claro, tá? Então, venho aqui,
finalizo um ponto com ele, deito a minha peça e dou aqui um nozinho para arrematar, para esse fio não escapar. Então, eu sempre faço isso, eu dou 1 ou 2 nozinhos e recorto o rosa escuro, que é o fio que eu não vou mais utilizar. Então, eu recorto e separo. E dou sequência, que é o meu trabalho. Na carreira de número 4, então, a gente também vai fazer 12 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumento algum. Então, já com fio trocado, você faz aqui o primeiro ponto da carreira número 4. Então, a gente aqui já finalizou a carreira de número 4 e vamos fazer agora a carreira de número 5. Nessa carreira, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter o total de 15 pontos baixos. O importante aqui é que essa é a última carreira, mas vocês não vão cortar o fio, tá? Quando eu terminar aqui a carreira, eu vou explicar, porque agora a gente vai unir as perninhas e dar sequência ao corpinho. Agora, a gente vai unir as duas perninhas, tá? Eu finalizei a carreira número 5 e já crochetei o outro lado da perninha, recortei o fio, coloquei ele aqui dentro. Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui o fio, não recortei ele, rosa claro. E eu vou inserir aqui a minha agulha em um ponto da outra perninha. Então, eu finalizei essa carreira com 15 pontos baixos. Então, vou fazer toda ela 15 e depois eu vou passar para o outro lado, também fazer 15 pontos. Ou seja, na carreira toda eu vou ter 30 pontos baixos, tá? Um outro detalhe é aqui tem a troca de cor, a transição. Então, ficou aqui um detalhezinho aparecendo. Para isso não ocorrer, então eu inicio a minha carreira aqui, para ele ficar as perninhas assim, ó, para dentro, dessa forma, sendo que quando a sua peça estiver pronta, você não vai ser muito fácil de visualizar essa troca de cor, para não ficar meio defeituoso, algo assim na sua peça, para não ficar feio. Então, a gente faz dessa forma. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto. E aqui eu marco normalmente como primeiro ponto da minha carreira. Então, fiz um ponto, marco com marcador para eu não me perder, e assim eu dou sequência. Então, aí eu vou contando. 2, 3, 4, 5, só ponto sobre ponto, sem aumento algum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é o fio que tá aqui dentro. Vou esconder ele melhor. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Finalizamos os 15 pontos da nossa primeira perninha. Agora, a gente vai fazer a segunda, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai inserir a agulha no próximo ponto, porque esse ponto aqui, ó, já tá ocupado, né? Então, você vai inserir aqui. Também tem que dar 15 pontos. Então, vamos lá contar de novo. Ou seja, quando a gente chegar aqui no marcador, a gente vai ter que ter feito 15 pontos baixos, tá?
Agora, a gente vai fazer a carreira de número 7, tá? Aqui estão as perninhas já unidas, então 15 pontos baixos e 15 pontos baixos. A gente ficou com um total de 30 pontos baixos. Então, na carreira do número 7, a gente vai repetir os 30 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumento algum. Então, você vai fazer aqui o primeiro ponto e vai marcar ele. E ao final da carreira, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira de número 8, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 36 pontos baixos. Na carreira de número 9, então, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos. Da carreira número 10 até a carreira de número 15, a gente só vai repetir. Então, os 42 pontos baixos que eu fiz na carreira número 9, eu vou repetir por essas carreiras, tá? Da 10 até a 15. Aí, como são carreiras de repetição, eu gosto de utilizar como marcador um pedaço de linha qualquer que você tem, tá? Porque eu acho que o marcador, esse marcador aqui, ele fica o buraquinho aparecendo na peça e eu não gosto. Mas sou eu que faço assim, né? Fica à vontade aí, a critério de vocês. Se vocês não acharem problema, tudo bem. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica mais bonito, tá? Então, aqui você inicia já com a linha colocada para marcar. E aí, você só vai, a cada carreira iniciada, você vai passando, até chegar à carreira de número 15, tá? Eu vou fazer aqui e depois eu retorno para mostrar para vocês como que a gente vai continuar com a nossa peça. Pronto, aqui eu já fiz da carreira 10 até a carreira de número 15, tá? Com aquele pedaço de linha. Aí, aqui eu só puxo, já marquei todas as minhas carreiras. E, então, vou dar sequência. Então, se a gente fez da número 10 até a número 15, a próxima carreira é a número 16. Nela, a gente vai fazer 12 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 39 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 17. Nessa carreira, a gente vai fazer, então, 11 pontos baixos e uma diminuição. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte: aqui a gente já tá fazendo as nossas carreiras de diminuições. Então, é interessante, aqui estão as perninhas, ó, que a gente juntou. É interessante que você já vá adicionando o enchimento. Porque à medida que vai diminuindo, essa circunferência ela vai fechando. Então, pode ser que fique um pouco difícil de você colocar enchimento nas perninhas aqui, mais pra frente do nosso corpinho, tá? Então, vocês podem colocar enchimento aqui nas perninhas. E à medida que for diminuindo, vocês vão colocando e colocando, pra ficar melhor de trabalhar. Na carreira de número 18, então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira de número 19, a gente vai repetir os mesmos 19 pontos, tá? Então, ponto sobre ponto, sem aumento algum e sem diminuição nessa carreira. Na carreira de número 20, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Na carreira de número 21, a gente vai fazer também 24 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Na carreira de número 22, então, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 23.
essa carreira são ponto sobre ponto também, tá? Então, são 18 pontos baixos. Aqui, o importante dizer para vocês que é a última carreira do corpinho. Então, quando terminar, vocês acabam de encher a peça, conforme vocês desejarem, e corta o fio. Não precisa deixar fio para costurar, tá? Pode cortar e arrematar. Ó, então aqui eu já terminei a carreira de número 23, cortei o fio, tá? E arrematei. Não precisa deixar o fio longo para costurar. Aí você põe o enchimento e é assim que fica o corpinho da nossa peça, do nosso porquinho, tá? Aí aqui vocês separam e a gente vai dar início à próxima parte. Agora a gente vai fazer a cabeça, tá? A gente também vai usar esse rosinha claro. E a primeira carreira da cabeça é um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Na segunda carreira da cabeça, então, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? No final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ao final da carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Na quarta carreira da cabeça, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vai fazer um ponto baixo, um aumento. Depois, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento logo em seguida, 5 vezes, tá? E, para finalizar a carreira, mais um ponto baixo. Então, a gente vai ficar com 24 pontos baixos no total. Na carreira de número 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, tá? Ao final dessa carreira, a gente vai ter 30 pontos baixos. Então, na sexta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E para finalizar a carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos sozinhos, tá? No final dessa carreira, então, a gente vai ter 36 pontos baixos. Na carreira de número 7, então, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Na carreira número 8, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Quando terminar, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento, 5 vezes. E para finalizar a carreira, 3 pontos baixos, totalizando 48 pontos baixos. Na carreira número 9, então, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. No final da carreira, a gente vai ter, então, um total de 54 pontos baixos. Na carreira de número 10, vão ser 54 pontos baixos também, tá? Ponto sobre ponto, sem aumentar algum. Na carreira de número 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos, um aumento. Logo depois, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes e finalizar a carreira com mais 4 pontos baixos. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ter 60 pontos baixos. Na carreira número 12, a gente vai fazer os mesmos 60 pontos baixos. Isso você vai fazer da carreira de número 12 até a carreira de número 19, tá? Como são carreiras de repetição, ponto baixo sobre ponto baixo, eu utilizo um pedaço de linha para marcar o início da minha carreira, tá? Mas isso, mais uma vez eu digo, fica a critério de cada um, tá bom? Então, eu não uso, só para revisar, não uso esse marcador aqui. Eu utilizo um pedaço de linha, que contraste para eu saber a marcação direitinho, tá? Então, da carreira número 12 à carreira número 19, 60 pontos baixos. Eu vou fazer essas carreiras aqui e depois eu volto para a gente dar sequência nessa peça. Aqui eu terminei, então, de crochetar da carreira número 12 até a carreira número 19, tá? Com a linha marcando. Aí, eu puxo a linha e agora eu já vou colocar os olhinhos, para ficar mais fácil. Aqui eu coloquei um alfinete para marcar, porque eu contei
Os olhinhos vão ficar entre a carreira 16 e a carreira 17. Então, essa aqui é a carreira 16, tá? Aí, eu botei um alfinete pra marcar aqui melhor. Entre a carreira 16 e a carreira 17. Então, eu venho e já marco aqui, tá? Então, tá aqui os olhinhos. Primeiro, eu vou colocar um aqui onde eu marquei. Geralmente, eu faço assim um buraquinho com a agulha pra me ajudar. Pronto. E são 9 pontos de diferença entre um olhinho e outro. Mas, como esse olhinho, ele pega um ponto aqui, então, a gente conta os 9, eu sempre ponho um depois dos 9. Ou seja, no 10º ponto, né? Então, eu vou seguir aqui na mesma linha e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui seria onde tem que ficar. Mas aí, eu conto mais um aqui. Mais um pra frente. Pra ficar certinho. Aí, coloco outro olhinho. Aqui eu já posso tirar. E fica assim. Aí, aqui você conta novamente pra ver se ficou os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E ver se tá tudo certinho. Estão na mesma linha, tá tudo organizado. Isso é importante antes de você colocar a trava de segurança, porque uma vez essas travinhas colocadas, você não consegue mais retirar. Então, é importante que você faça esse trabalho antes. Aí, basta vir aqui com a trava de segurança atrás e apertar, tá? Agora, o outro. Pronto. Pronto, então, tá colocado o olhinho. Agora, a gente pode continuar a nossa peça, porque daqui pra frente vão começar as carreiras de diminuição. Por isso, eu optei por colocar os olhinhos agora nessas carreiras de repetição, porque é mais fácil de a gente trabalhar, tá? Então, a gente vai aqui fazer a carreira de número 20. Nessa carreira, vão ser 4 pontos baixos, uma diminuição. E, logo após, vão ser 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E você vai finalizar a carreira com mais 4 pontos baixos. Ao todo, você vai ficar com 54 pontos baixos, tá? Na carreira de número 21, a gente vai fazer ponto sobre ponto, os mesmos 54 pontos baixos, tá? Na carreira toda. Na carreira de número 22, então, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ter, então, 48 pontos baixos. Na carreira de número 23, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente terminar, são 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E para finalizar a carreira, mais 3 pontos baixos, tá? Ao final de toda a carreira, a gente vai ter 42 pontos baixos. Na carreira de número 24, a gente vai fazer, então, 5 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 36 pontos baixos. Na carreira de número 25, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E, para finalizar a carreira, 2 pontos baixos.
Ou seja, ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 26. Mas antes, eu queria mostrar para vocês o seguinte, aqui a circunferência já tá fechando da cabeça, então, já coloca aqui um pouquinho de enchimento, tá? Para facilitar, depois que você terminar, para facilitar para você encher a cabeça da nossa peça, tá? Na carreira de número 26, então, vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? No final, a gente vai ficar, então, com um total de 24 pontos baixos. Na carreira de número 27, então, a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. Vai fazer depois 2 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E para finalizar a carreira, mais um ponto baixo. Ficando, então, com 18 pontos baixos ao final dessa carreira, tá? Essa aqui é a última carreira da cabeça. Então, aqui eu já terminei a cabeça, tá? Enchi direitinho. E a gente pode cortar o fio. Aqui você deixa um pouco, porque ao final a gente vai costurar a peça com esse fio aqui, tá? Então, é interessante que você deixe. Depois a gente vai colar aqui no corpinho, com esse fio, utilizando esse fio aqui, tá? Aí você pode reservar e assim a gente dá sequência à nossa peça.